Sejam bem-vindos à segunda aula da Maratona do Chantininho, onde você vai aprender de uma vez todos os segredos para uma cobertura perfeita e terá várias dicas para salvar o seu chantininho nas mais diversas situações. E nesta aula você vai aprender o ponto e textura do chantininho liso, espatulagem correta, ponto para trabalho em bico, dicas para temperatura e dicas no uso do corante também. Nós sabemos que este é um ponto onde muita gente tem dificuldade na hora da produção. Por isso, a gente resolveu fazer um evento só voltado para falar do chantininho. Afinal, é com ele que finalizamos e decoramos os bolos, além de conquistar muitos clientes, né? Porque é uma delícia. Antes de tudo, a gente quer muito agradecer os vários comentários que foram deixados aqui na nossa página, tá? Nós amamos essa interação com o nosso conteúdo e ficamos muito felizes em poder estar ajudando tanta gente ao redor do Brasil e do mundo também, né? Então, gente, muito obrigada de coração, tá? E se você não assistiu ainda a primeira aula, a gente recomenda que você pause agora e volte para assistir, pois todo o conteúdo ele é uma sequência. Então, para você não perder nenhuma dica ou alguma coisa, isso pode dificultar muito o seu aprendizado, tá certo? E fica até o final da aula, hein, para ver os avisos e seguir os passos que indicaremos. Assim você garante que vai receber todos os avisos e o material da maratona. Então bora lá começar essa aula, né? Então, como a gente tinha dito, nesta aula a gente vai falar pra vocês tudo que pode dar errado no chantininho na hora da gente decorar o bolo, tá? São algumas dicas que podem passar despercebidas por você na hora de decorar o seu bolo. Você vai perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, apenas alguns detalhes que fazem a diferença. E que vamos revelar tudo pra você aqui. Então, quando a gente fala que o chantininho é importante, gente, é porque é mesmo. É muito importante que a gente faça aquele bolo perfeito, muito bem decorado, muito bem acabado, porque isso vai chamar a atenção de novos clientes. Pense na cobertura como a capa de um livro. Tem que ser atrativo, além de gostoso, tá? E a partir de hoje, você vai despertar a atenção dos clientes, porque não vai continuar mais errando. E aí, vamos ao que interessa, né? Simbora. Então, como a gente falou para vocês que a gente vai começar hoje essa aula só sobre texturização, aqui a gente vai começar na texturização mais prática para vocês no dia a dia de uma grande produção, que seria texturizar o chantininho que a gente bateu na batedeira, tá? Porque aí já ajuda os nossos bracinhos na hora da gente texturizar isso aqui que tá tão firme, tá? É o que a gente mais percebe, assim, no final do dia eu tô com um braço que não aguenta, eu tenho tendinite, aquele todo nítido, né? Tudo que for de inflamação tem na mão, no braço, no punho, enfim, acaba que isso é uma forma também de ajudar vocês nessa braçada que a gente tem que dar para poder conseguir ter uma texturização ideal para trabalhar com o bolo. Vocês podem fazer esse processo assim que bateu. Bateu o chantilly, fez o buraco, vocês já podem fazer o que a gente vai ensinar para vocês agora. Como a gente quis fazer todo um passo a passo, mostrar primeiro todos os erros de batimento, a gente vai fazer agora a etapa de texturização. Mas no dia a dia vocês podem bater e texturizar logo em seguida, como vamos fazer aqui, certo? Então, o que é que a gente precisa? Aqui a gente vai colocar o nosso chantininho na batedeira, porque aqui tá todo, né, que a gente bateu. Então, vamos voltar pra cá como se a gente tivesse acabado de bater esse chantininho. Aqui só tem chantilly e o leitinho, tá? É aquele chantilly basicão. Fez o ponto do buraco, a gente tirou e colocou aqui. E agora vamos voltar pra batedeira. Então, a gente precisa ter o batedor raquete. Ah, meninas, precisa ter o batedor raquete? Precisa. Não tem como fazer essa etapa com o globo novamente, tá? Então tem que ser com batedor raquete. Se a sua batedeira não tem, você vai ter que fazer na mão. Aí a gente vai usar o próprio líquido do chantilly gelado, tá? Então para 1 litro batido, eu vou usar mais ou menos uns 150 ml dele líquido. Então eu já vou colocar aqui mais ou menos uns 150 ml. Isso não é regra, tá? Vocês podem começar com 100 ml e aos poucos, mas aqui tem 150 ml dele líquido, tá? E vamos usar também, em média, 80 gramas de leite condensado. 80 gramas de leite condensado. Isso aqui vai deixar já no ponto para mim fazer liso? Não, gente. Aqui é uma pré-texturização. Vocês vão ajustar o ponto para o trabalho que vocês querem fazer na mão, tá? Que no caso a gente chama de pré-texturização. A gente vai pegar um chantilly mais cremoso, mais maleável, para poder
chegar no ponto que a gente quer, seja ele para liso, seja ele para big, seja ele mais fluido, seja ele mais firme, mas esse aqui a gente vai pegar ele mais maleável, porque quando a gente tira da batedeira aquele ponto buraco, ele fica bem duro, né? Então requer um pouquinho mais de força ali na hora de conseguir texturizar. Então aqui já vai ajudar um pouco nesse processo de braços. Vamos ver que isso aqui faz um trabalhinho de bracinho para vocês. Então, ó, colocou o líquido, colocou o leite condensado no chantilly já batido, a gente liga a batedeira com fé e coragem. Assim, Devagar primeiro. Devagar primeiro, minha gente. Porque como tem líquido, vocês botam um pouquinho no mais baixo. Ai, Deus! Acho que eu me empolguei nos braços. Pronto. Feito isso, ó. Tá vendo que ele já fica num ponto, ó, cremosinho. Só tá cremoso. Então, aqui, ó, é uma mão na roda. Olha isso. Ó. Vou mostrar pra vocês O ponto, só que tá mais lisinho já. Bem no detalhe pra vocês de como ele já sai. Então, ó, vai ter trabalhos aqui que você já vai conseguir fazer. Já vai dar pra você fazer, tipo, esse ponto cremosinho aqui, ó, já dá pra você trabalhar até com um bico, se você quiser. Com certeza. Ah, mas eu quero usar a espátula, eu preciso um pouquinho mais fluido, você vem aqui, ó, coloca o leite condensado e ajusta na mão. Quais são os poréns dessa texturização aqui na batedeira, você fazendo o litro que você bateu? Se você não for utilizar ele todo, você não poderá guardar. Se você for fazer cores escuras, você não poderá fazer a texturização na batedeira, porque você precisa colocar primeiro o corante para depois texturizar. Mas a gente vai chegar com mais detalhes nisso. Então são os dois poréns que você não vai poder utilizar essa texturização, se não for utilizar tudo ou se for fazer cores escuras, tá? Então agora eu vou texturizar aqui na mão, para vocês verem a diferença da batedeira para a mão, o esforço que a gente faz, tá? Aqui a gente tá com o chantininho cru, poroso, tá? De que saiu da batedeira, que ele tá bem poroso, bem duro mesmo, não tem cremosidade nenhuma. E aqui a gente vai começar texturizando. Leite condensado. O detalhe do leite condensado é que a gente usa sempre ele em temperatura ambiente. Por que, amiga, que a gente usa ele em temperatura ambiente? Porque a textura do leite condensado, se você coloca ele na geladeira, vocês veem que ele muda, né? Ele fica um leite condensado mais grossinho. Então, quando a gente texturiza o nosso chantininho com ele grossinho, ele vai perdendo aquela textura e, querendo ou não, ele vai amolecendo e, consequentemente, amolece também o chantininho e faz com que perca o ponto mais fácil. Então, se você já pega o leite condensado na temperatura ambiente, ele já sai na textura que tem que ser. Ele não muda mais ali a consistência. Então, por isso que a gente prefere usar realmente ele natural. Até porque o leite condensado é um aditivo, né? A gente não vai encharcar o nosso chantilly de leite condensado. Tem que ter muito cuidado nessa adição de leite condensado, que é o que vejo mais perder o ponto e é o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Raquel tá texturizando aqui pra liso e depois eu vou colocar ainda mais um pouquinho pra vocês verem quanto que um pouquinho a mais de leite condensado de acréscimo estraga todo o chantilly e faz perder o ponto. Texturizado na mão, como é que eu sei que esse chantilly está texturizado? Como é que eu faço o teste? Primeira coisa do batimento, a gente não bate chantilly feito bolo, tá? A gente bate chantilly batendo ele nas laterais de onde você tá mexendo. Como se fosse realmente uma batedeira. É, a batedeira ela bate assim, né? Assim, ó, Ela nos cantos, ela não fica só no centro. Então, isso não pode ser feito. O segundo ponto é que a gente tem que ter cuidado, como a Messia falou, já com o leite condensado. Depois que eu coloquei meu leite condensado, eu bati na lateral, eu peguei do fundo, juntei, amassei. Então, a importância do batimento. Bato nas laterais, junto, tudo, raspo, amasso. Bato nas laterais, junto, amasso. Bato nas laterais, junto, amasso. Feito isso, como que eu vejo se meu ponto tá ok para me alisar? Eu pego, espatulo aqui assim, ó, com a minha espátula mesmo. Se você quiser, você pode tirar até o excesso aqui e aí você começa, ó, alisando aqui, ó. Você vai perceber que ele já vai ficando aqui lisinho e olha que você tá com a espátula suja, né? Ó,
lisinho já tem um brilho. Outro ponto importante pra gente ver se já tá no ponto da gente alisar, quando a gente levanta a espátula, ó, ele faz um biquinho, ó. Não é aquele bico mole de suspiro. Ele fica, ó, a pontinha lisinha e faz esse biquinho aqui, ó. Se você pegar um chantilly, você bater e ele não fizer a pontinha aqui, ele não tá no ponto ainda. Porque ele, quando ele tá muito duro, ele só fica batendo e saindo. Geralmente quando tá grossinho, né, fica a pontinha grossa, não fica essa pontinha fininha. Então é importante vocês fazerem todos esses testes que a gente tá falando. E essa parte do batimento que a gente tá mostrando bem detalhado para vocês é extremamente importante. Às vezes colocam leite condensado, acha que só misturar vai dar o ponto. Essa batida é o que faz esse ponto ficar cremoso, que faz esse ponto chegar no mais homogêneo possível. Então não esqueçam de bater. A gente, quando dava aula prática, percebia muito que elas colocavam o leite condensado, misturavam e achavam que estava bom. Então tem que ter essa batida mesmo, esse carinho, para poder chegar no ponto ideal para se trabalhar. Depois que vocês conseguirem descobrir isso, vai ser fácil. Então vamos para a forma errada, a exagerada no leite condensado. Acho que tá pouco. Tomar um pouquinho, tô achando que não tá liso o suficiente. Bem pouco. E agora, ó. Ainda ficou firme o danado? Ah, Supremo, mas ó a pontinha, gente, aquela pontinha linda que a gente tava fazendo. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Fica elástico. Fica muito mole. Eu consigo trabalhar com bico? Mas tem gente que ainda consegue deixar mais mole que isso, amiga. Acho que eu ainda fui generosa no leite condensado. A galera capricha assim no nível. Acha que o leite condensado é o que dá a textura, só ele, sabe? Não vê a importância dessa batida, dessa misturada, o quanto isso influencia para ter o ponto perfeito. Não é esse bico, tá? Isso aqui tá mole. Tá muito mole para vocês trabalharem. Então, como é que a gente faz então para recuperar se isso acontecer, né? A gente quer mostrar todos os detalhes para você. Caso aconteça de eu colocar muito leite condensado, bati demais, ou deixei muito tempo ali parado, quando eu peguei, que fui mexer, ele já estava molengo demais para ser aplicado no bolo. Então, como é que eu salvo isso aqui caso aconteça? Aí a gente, ó, vai ter que tirar um pouquinho. Vamos tirar aqui. O que tiver muito mole, tá? Às vezes você não consegue salvar essa quantidade. Se for uma grande quantidade, você tem que tirar 1/3 dessa quantidade. Aí eu venho com o chantilly cru, só batido, coloco aqui e só agrego, tá? Não vai bater muito não. Como salvar por inteiro. A não ser que você pegue também aquele restinho que sobrou ali, ó, que a gente separou pela metade. Faz a mesma. Aí você faz a mesma coisa. Juntou isso aqui, terminou de usar isso aqui, pega aquele restinho que tá molengo, junto com o novo cru e usa como se ele fosse uma hidratação pro seu chantilly cru. Então você usa aquele que perdeu o ponto, aquele mole, para hidratar o chantilly que tá sem hidratação nenhuma. Então você não perde por completo, certo? Só lembrando esse detalhe. Pega o que tá mole, separa em 2, 3 partes, dependendo do volume de quantidade de chantilly que você perdeu. E você vai lá e recupera usando um novo batido no ponto correto. Só agrega, ó, amassando para que eles se envolvam e se misturem e virem uma coisa só, tá? É a única forma de você conseguir recuperar. Não tem como você pegar um chantilly que perdeu o ponto mole e querer voltar para a batedeira e bater achando que ele vai voltar ao ponto. Isso não acontece. Depois que ele chega no ponto, ele não volta mais não, tá? Então a forma de você conseguir recuperar é dessa forma. Então, ó, já voltou o nosso biquinho lá ao normal, tá? Ó. Aí olha como é que tava o biquinho. Murcho. E aqui, ó. Deixa eu mexer. Ok. Então agora a gente vai passar para a texturização do chantininho que ficou, que sobrou de ontem. E vocês deixaram lá na geladeira pra gente ver como é que ele fica o ponto e mostrar pra vocês, tá? Tem alguns testes que a gente quer mostrar. Vamos começar logo por esse, que foi o do dia anterior.
Tem também o chantilly congelado, que a gente vai mostrar pra vocês. Tem o chantilly Orolac, que é de outra marca. Tem o chantilly Com Itambé. com usando Itambé. Tem o chantilly Com composto lácteo para ver se funciona também texturizando. Então tem vários testes que a gente quer fazer junto com vocês para ver se dá certo. Porque se deu certo, minha gente, ó, beijos. Vamos lá. Então agora a gente vai mostrar aqui pra vocês o que acontece com aquele chantininho que sobrou do dia anterior sem estar texturizado, guardado da forma corretinha, com o saquinho em contato, e guardado da forma errada, sem o saquinho em contato, tá? Só de tirar o saquinho aqui, a gente vai mostrar bem no detalhe, você já consegue enxergar a diferença da textura. Aqui, ó, esse que tava com o saquinho, ó, a gente passa, só de tocar, vou tocar com a mão mesmo pra vocês verem, tá molinho, sequinho, não tem nenhuma casquinha. Então aqui a gente pega, ó, e já vai texturizar pra ver o que acontece, tá? E esse aqui que a gente deixou aberto, ele cria uns pedaços duros no chantilly, ó. Você até consegue pegar ele com a mão, que tá seco. Então ele fica com pedaços, ó, seco aqui por cima, ó. Por cima fica seco, por dentro tá molinho, mas esse pedaço que caiu aqui é um pedaço duro, seco da geladeira. Ele cria uma película, né? Ele resseca o chantilly fora, então isso vai lhe prejudicar muito para você na hora de texturizar. Quando você for colocar o leite condensado, essa parte que tá seca, que tá dura, acaba que ele não se mistura, então vai ficar cheio de bolinha em pedacinhos o seu chantininho. Olha os pedaços duros. Então é importante que vocês, primeiramente, se for guardar chantininho, sempre com o saquinho, assim como a gente fez esse, ó. Ele tá todo igualzinho, todo molinho, não tem pedacinhos duros. Aqui só tá poroso porque a gente não texturizou ainda, né? Que é um chantilly batido cru, que a gente chama. Então agora a gente vai texturizar, pra vocês verem se dá certo guardar de um dia pro outro ou não, tá? Qual é a única ressalva que a gente tem com relação a esse chantininho do dia anterior, tá? É que antes de vocês colocarem o leite condensado, mexam ele, tá? O chantilly descansado, ele tende a ficar já um pouquinho mais cremoso quando você mexer. Então não pega ele aqui que foi do dia anterior e já coloca o leite condensado, já como se ele tivesse sido batido fresquinho na hora. Mexe só ele um pouquinho, vê a textura dele que vai ficar e aí que você coloca o leite condensado, tá? E lembrando outro detalhe, a gente só guarda chantilly cru, tá? Esse chantilly que a gente adicionou leite condensado, corante, a gente não guarda, certo? Porque querendo ou não, o corante ele vai ali aguçar a cor, ele vai deixar o chantilly um pouco mais amargo, a textura é completamente outra. Não sei se já fizeram essa experiência de guardar um chantininho já colorido na geladeira e no outro dia pegar e quando vocês derem a primeira mexida ele desanda o ponto. Então por isso a gente evita o máximo guardar esses que sobram, tá? A não ser que sobrou um pouquinho de vermelho, preto, essas cores escuras que você gasta muito corante, tem um investimento muito alto. Então você bota o saquinho em contato, bota na geladeira e faz o quê? Usa como base para um novo batido. Então você bate um chantininho novo, pega aquela basezinha, mistura com o novo, ó, e vai agregando para também recuperar ali, não perder tanto seus produtos, né? Então, ó, o que estava ontem na geladeira eu tô batendo. Eu queria que vocês vissem, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas ele fica cheio de bolinhas, de gruminhos do chantilly ressecado de cima. Vou tentar ver se eu pego aqui o máximo para mostrar para vocês essas bolinhas. Isso acontece quando a gente não fecha, não tampa o chantilly da forma correta. Ele resseca mesmo. Então, ó, as bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas, quando a gente alisa o bolo, ela fica toda cheia de bolinha de chantininho. Esse aqui é o chantininho que tava bem fechadinho, que a gente tem sempre que, se bater um dia anterior e for usar no outro dia, tem sempre que mexer antes de colocar o leite condensado. Vou até mostrar também para vocês no detalhe que só em eu mexer, que eu não coloquei leite condensado, não coloquei nada, ele já tá com uma textura bem mais lisinha, ó. Eu preciso colocar leite condensado porque eu vou alisar, vou precisar fazer um bico, então eu quero um pouquinho mais cremoso, mas vou mostrar no detalhe aqui como ele já fica bem texturizado só em mexer, por ter ficado esse descanso na geladeira de um dia para o outro, tá? Então se forem fazer isso, lembrar de sempre mexer antes de colocar leite condensado. Vou falar assim várias vezes para vocês, ó, memorizar, tá? Aqui eu só amassei, ó, não fiz nem a mão de batedeira, só amassei aquele chantilly que estava na geladeira, durinho, geladinho. Olha a textura que fica já, ó. Olha a textura como já fica bonita. Não coloquei nem um pingo de leite condensado.
Aqui é só se eu realmente for alisar ou trabalhar com bico, eu vou só botar algumas moedinhas aqui e olhe lá, certo? Se eu bater a mão de batedeira de Raquel, se eu tiver, vocês vão ver, ó, que ele só na batedinha, ele já texturiza, tá? Tá vendo que tá ainda meio durinho ainda, mas ó como já tá mais cremoso. Bota um pinguinho de leite condensado, uma moedinha. Nessa quantidade é pouquinho. O leite condensado ele já faz o quê? Dá um brilho, já deixa acetinado, ó. Tá vendo que dá um brilhinho, ó? Não sei se vocês conseguem ver. O leite condensado ele deixa, além de texturizado, dá esse brilho maravilhoso no chantilly. Olha que belo, ó. Então vocês podem usar assim do dia para o outro, lembrando de todos esses detalhes que a gente passou para vocês, tá? Então vamos só recapitular aqui. Chantininho, a gente, Raquel e Mércia, no nosso ateliê, a gente trabalha batendo na hora e utilizando. Sobrou chantininho, pode guardar por até 3 dias na geladeira, sempre bem fechadinho. Quando eu for reutilizar, mexer antes de colocar o leite condensado. Ou corante. Ou corante. E nunca deixar aberto. Outra coisa importante, outra coisa para dizer para vocês é o seguinte: por que eu não posso colocar já o leite condensado aqui sem mexer, dar essa mexida antes? Porque ele fica elástico. Ele vai ficar uma textura totalmente diferente. Se você vir aqui colocar já o leite condensado, colocar leite condensado demais, ele vai ficar super elástico o chantininho do outro dia, tá? Então, tenham esses cuidados, anotem essas dicas que vai dar tudo certo. E agora vamos ao teste de mais chantilly para vocês. Agora aqui a gente tá com os 2 chantillies, um batido com composto lácteo e o outro batido com outra marca, que no caso aqui foi o Itambé. Tá? E a gente vai mostrar para vocês a texturização dele agora. Batimento, ok. Vamos agora para a texturização. Como a gente bateu ontem, né? Então a gente tá aqui, ó, primeiro mexendo para depois colocar o leite condensado e ver como é que reage. Se interfere tanto assim o leite, a marca do leite, se é composto lácteo, se não é. Então a gente quer ver tudo isso para mostrar para vocês, tirar a dúvida. Moedinha de leite condensado. Moedinha para mim também. Então o leite condensado aqui já deu brilho e a textura. Incrível como o leite condensado deixa brilhoso o chantilly. Principalmente esse de um dia pro outro, né? Tu percebeu? O meu precisa mais. O aqui tá ok, não sei se é porque tem menos, enfim. Não, já pegou a mesma coisa. Colherzinha. Eu não sei se é pelo leite em pó, mas eu não estou vendo tão liso o do Itambé, a gente mesmo tendo pego a mesma quantidade, quanto o do composto lácteo, que é ninho. Tá, ó, até tá mais opaco e eu coloquei mais leite condensado. Então, a diferença que eu tô achando aqui do ninho, mesmo sendo composto lácteo, para o Itambé, Aí o brilho dele. é que ele precisa de mais leite condensado. Pois eu amei o meu. Agora sim. Agora ele ficou mais lisinho. Ou seja, dá certo também, né? O que a gente percebeu é só que o Itambé precisa mais de leite condensado, né? Ele meio que dá uma ressecada maior aí. Isso. É porque o leite ninho, ele tem uma composição diferenciada, né, gente? Ele tem emulsificante, ele tem muitas outras coisas. Mas o mito do composto lácteo, A gente acabou de tirar. Até a gente mesmo acreditou que não podia. A gente falou para nossos alunos também que não podia, que não podia, que não podia. E quando a gente foi fazer essa aula, a gente fez, vamos testar tudo que a gente puder testar. Tudo que é de dúvida que elas mandam pra gente. E o composto lácteo era uma coisa que a gente queria tirar a dúvida na prática e ao vivo com vocês. Justamente para ver que dá super certo, sim, tá? Então, se só tiver composto lácteo na sua cidade, não se desespere, não liguem pra gente dizendo que arrasada, culpando a Ninho, culpando a gente também, como se a gente fosse dona da Ninho. Dá
Tá certo, minha gente. Usem composto lácteo, a culpa não é nossa. Vocês podem usar. Vai bater Testar, tranquilamente. Tranquilo. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui o chantininho feito com chantilly de outra marca, que no caso aqui é o Norcal, e o chantilly congelado. Pode congelar chantininho? Vamos saber agora. Então, vou pegar aqui o do Norcal. A textura dele já é bem mais fofinha, até para pegar assim, do que o do Amélia Supreme. Já vou bater aqui para ver como é que ele comporta. Pronto, o Norcal já está pronto, galera, para usar. Foi em questão de segundos que, inclusive, eu acho que o Norcal não é posando nem pro outro, não. Tá vendo aí, gente? Esse aqui é o do Norcal. Eu tava no ponto ontem, tô adorando fazer isso, inclusive. Tá parecendo aqueles negócios das melecas espirra e brinca. Pronto, minha gente, Norcal é o seguinte, deixou de unir pro outro, você não usa mais nunca, porque ele vira realmente um... Tá piorando cada vez mais. Quanto mais mexe, mais... Isso é bom para vocês verem a qualidade do chantininho, do chantilly. Por isso que a gente fala tanto no chantilly que a gente usa, tá, gente? Isso é muito satisfatório. O Norcal não é ruim. O Norcal não é um chantilly ruim, mas não é um chantilly que você pode estar guardando, que você pode estar utilizando no outro dia. Aqui a gente tá vendo que bateu ontem, tava no ponto ok, mas quando vai guardar de um dia pro outro ele já não funciona, tá? E o congelado eu também não congelaria, tá? Botou leite condensado? Não, só bati. Viram por que a gente disse que não congela chantilly? Eu particularmente odeio. Aqui, ó. Porque justamente quando eu congelava acontecia isso. Que chantilly você vai usar aqui? E isso é Supreme, viu? Amélia Supreme. Isso sim é um chantilly sentar no ponto, minha gente. Essa meleca aqui. Parece um slime escorrendo. Tá aqui. Chantilly congelado e Norcal do outro dia. Então, só para vocês verem, tá? Aqui a gente não tá criticando nenhuma marca, nem falando nada. A gente só tá mostrando o que acontece as experiências, com né? o chantilly congelado. O Amélia Supreme e o Amélia Mix são os melhores. O Supreme é bem superior, mas são os dois melhores chantillies que a gente gosta de trabalhar, porque eles aguentam muita coisa, mas realmente um congelamento para chantilly, para esse chantilly, não funciona, tá? Pode ser que exista uma outra técnica para congelar, mas tá aqui. Como é que a gente faria se quisesse salvar isso daqui, né? Para não perder um chantilly. Eu bati 1 litro de chantilly, fui usar no outro dia, ficou essa meleca aqui. Lembra do início da aula, né? Que a gente mostrou. Bate um novo hoje, na hora, e vai agregando. Separa em 3, 4 partes isso daqui e mistura com 3, 4 partes do que não tá batido e vai agregando para poder usar no dia aquele chantilly, tá? Então, Norcal não guarda, congelado não guarda. Então, partiu o próximo. Engraçado que você já percebe aqui a farofa que ele é. O congelado, né? É. Ele vira... Engraçado, parece que ele não vai nem bater, de tão duro que parece estar. Parece uma farofa. Uma farofinha. Aí vira uma aguinha. Vocês podem usar para fazer slime pro filho de vocês no lugar de gel. Vamos. Então vamos agora para as cores do chantininho. Então agora a gente vai mostrar para vocês com relação a colorir esse chantininho, tá? A gente vai mostrar aqui só como seria usar corante, né, na hora de colorir, os tipos de corante, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso, já que o tema dessa maratona é mais vocês entenderem os erros e acertos do chantininho para sair tudo certo. Se vocês quiserem saber mais sobre colorização, a gente tem o nosso curso Chantininho Colors, né? Isso, que está dentro do nosso clube da confeitaria, que a gente fala sobre degradê de uma cor para outra, degradê de mesma tonalidade, cores fortes, como é que a gente faz o processo. Então, tudo isso é parte de colorização, a gente deixa tudo para lá, tá? Mas, claro que a gente não quer deixar essa duvidazinha aí para vocês, a gente vai mostrar como é que a gente faz quando a gente vai colorir um chantininho, né? Qual é o passo a passo, já que colorir faz parte de texturizar um chantininho, por isso que a gente não podia pular essa etapa para vocês. O que é que texturiza chantininho? Ou leite condensado, a batida e
corante, tá? Corante especificamente em gel. Então, para fazer a parte das cores, a gente sempre separa a quantidade que a gente vai usar. Coloca o corante, seja claro, seja principalmente escuro, sempre corante vem primeiro, certo? Então, ó, a gente para colorir, ele aqui tá cru, sem texturização, tá? Então aqui a gente vai colocar a cor que a gente quer. Eu vou até ser bem generosa nessa cor. Qual é esse azul que tá usando? Esse azul é lindo, né? É azul da Grand Chef, só Bonito. azul. Então, ó, você vê que o corante, ele já deixa uma cremosidade, mas ele ainda tá poroso aqui, tá? Então, ele vai precisar que a gente coloque um pouquinho de leite condensado só. Um pouquinho, quando a gente fala, é uma moedinha, tá, gente? Até porque a gente tá trabalhando com poucas quantidades. Se por acaso fosse o bowl cheio, seria um cofrinho maior, com uns 3 ou 4 moedinhas. Então, ó, colori, dei minha texturizada, dei minha batida. E agora, como é que eu vejo se meu chantininho tá no ponto? Ó, aquilo que a gente mostrou, alisa, pra ver se não tá poroso. Ó, ele ainda tá poroso, tá saindo rasgando o chantininho. Então, aqui para liso, eu precisaria de mais um pouquinho de leite condensado. Ó, você percebe que ele tá cremoso, mas ele tá rasgando muito o chantininho. Então seria da mesma forma quando eu fosse passar a minha espátula, por exemplo, tá? Então eu tenho que deixar ele aqui no ponto. Então eu coloco mais um pouquinho de leite condensado. Sempre muita cautela com leite condensado, gente, muita. Não precisa vocês irem com muita sede ao pote. Leite condensado apertando muito, só pra comer mesmo, na boca. Vendo? Ele já fica mais lisinho. Que aqui vai ser a mesma forma da nossa espátula de textura. Ponto corretinho aqui, ó. Vendo? Não perdemos o ponto e tudo ok. Se eu tivesse colocado aqui mais, com certeza iria perder o ponto. Aí o que acontece? Muitas dúvidas que a gente recebeu com relação a por que o chantininho, depois que eu coloco o corante nele, ele fica poroso e talhado. Vamos deixar esse chantininho aqui parado pra gente poder mostrar pra vocês isso, né? Bota aí a espátula. Vamos deixar aqui esse neném fazendo parte do cenário. Daqui a meia hora, nem tanto, a gente dá uma olhadinha e vê como é que tá o negócio. Chantininho parado, gente, ele volta a ter ar dentro dele. Então ele vai voltando a ficar fofo. Então quando vocês forem utilizar novamente, vocês têm que mexer nele para ele agregar tudo de novo e tirar o ar que aconteceu dele ficar parado. Chantininho parado, ele volta a ficar poroso, ó. Fica com aquele aspecto de talhado, tá vendo? Ó, o que a gente hidratou, o que a gente colocou corante, então ele fica todo poroso novamente, porque ele estava parado, ó. Aqui eu não posso simplesmente pegar e colocar no meu saco. Eu tenho que, de novo, amaciar e vocês vão ver que ele volta ao normal, ó. Aí ele volta, ó, a cremosidade, tá vendo? Então, quando o chantilly tá parado, ele fica poroso. É normal ele voltar a ficar com bolhas de ar nele e ficar fofo. Então a gente tem que sempre, antes de voltar a trabalhar com ele, mexer, agregar e ele vai voltar. Ó a diferença de como tava aí agora. Então, só para recapitular tudo que a gente falou para vocês aqui nessa segunda aula, a gente começou mostrando para vocês a texturização na batedeira para agilizar a vida de vocês quando vocês estiverem em uma grande produção, né? Isso, a gente texturizou outra marca de chantilly, né, como Norcal,
A gente congelado também para mostrar como é que fica as texturas de um dia para o outro dessas marcas, tanto congelado quanto o Norcal de um dia para o outro. Mostramos também como é que funciona o composto lácteo, como é que funciona o leite pó e também de outra marca, se isso tem tanta interferência assim como a gente acha que tem. Tiramos esses mitos, né, que colocaram em cima desse composto lácteo, inclusive para nós, quando a gente fez um treinamento que não poderia usar o composto lácteo, que a Ninho estava mudando e não poderia usar porque composto lácteo não é leite, não iria dar o ponto, e a gente viu aqui que dá ponto para bater, que dá ponto para trabalhar, que não tem nada demais e pode usar. Exato. Outra coisa também foi como recuperar aquele chantilly que ficou muito mole, como é que a gente faz para poder aproveitar esse chantilly sem precisar jogar fora, e também como é que adiciona corante também, que é um texturizador, se é antes, se é depois, se é durante, como é que adiciona, a gente também mostrou para vocês na prática, tá? E agora nós estamos indo para o nosso último dia de encontro, e antes de encerrarmos a maratona do Chantininho, então na terceira aula a gente vai mostrar para vocês como é que eu consigo aquele espatulado perfeito, como é que eu faço aquele ponto incrível, como é que eu faço para trabalhar com bico, já que o ponto é diferente. A gente quer mostrar isso para vocês em detalhes, tá? Para vocês não terem mais dúvidas. Então é uma oportunidade incrível para que você possa, nesse nosso último encontro, aprender sobre tudo isso. Mas agora a gente quer te fazer um pedido, que são alguns passos para você vivenciar ainda mais a maratona. Então, o primeiro passo, o material das aulas será entregue exclusivamente no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte, clique no botão abaixo. Segundo passo, comente com a hashtag ChantininhoDXD se você agora vai arrasar no seu chantininho, além de nos contar o que está achando das aulas. E o terceiro passo, poste nos seus stories fazendo o seu chantininho ou assistindo nossas aulas e nos marquem para que a gente compartilhe seu post e motive outros confeiteiros a aprenderem ainda mais sobre o chantininho. Super fácil, né? Então é isso, esperamos que a aula de hoje tenha ajudado a esclarecer e a perder o medo na hora de trabalhar com diferentes pontos de chantininho. Nos vemos no próximo encontro. Um beijo!